É hora de refletir sobre os problemas sociais, culturais e políticos que nos acompanham atualmente. Acreditamos que é por meio do autoconhecimento enquanto indivíduo e enquanto sociedade que iremos desenvolver alternativas criativas para suportar e superar os problemas da humanidade. Participe do 7º Congresso Junguiano do IGEP e acesse a página para saber mais. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu queria fazer uma breve reflexão e apresentação do volume 10 das Obras Junguianas. Esse volume é constituído por 4 livros, mas eu peguei os 3 primeiros que são os mais interessantes aqui, que é o 10/1, Presente e Futuro, 10/2, Aspectos do Drama Contemporâneo, 10/3, Civilização em Transição. Separei alguns trechos para ler desses livros e fazer algumas ampliações com vocês. Mas antes, vale a pena mencionar que é nesse volume que Jung vai apresentar suas visões sociais, políticas, a partir de uma leitura do indivíduo, a partir de uma leitura da estrutura psíquica que Jung concebe. E esses livros são essenciais, assim eu entendo, para todos aqueles que querem fazer uma investigação sociológica da humanidade, mas com um viés psíquico. Esses livros são geniais e, ao mesmo tempo que tem um aspecto de temporalidade pelo momento que eles foram escritos, os textos são absolutamente atemporais e vocês vão ver como se enquadram em muitas situações do nosso dia a dia, agora em 2022, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Eu separei um trecho aqui do Presente e Futuro que fala sobre o autoconhecimento. E aqui eu já faço uma breve introdução que o autoconhecimento hoje ele é vendido como se fosse um produto. Olha, eu quero meia dúzia de autoconhecimento. E aí pega na prateleira e compra. Como se fosse uma coisa facilmente conquistável. E olha o que ele vai falar aqui no Presente e Futuro, parágrafo 492. O que comumente chamamos de autoconhecimento é, portanto, um conhecimento muito restrito na maior parte das vezes, dependente de fatores sociais, daquilo que acontece na psique humana. Por isso, ele muitas vezes tropeça no preconceito de que tal fato não acontece conosco, com a nossa família, ou em nosso seio mais ou menos imediato. Por outro lado, a pessoa se defronta com pretensões ilusórias sobre suposta presença de qualidades que servem para encobrir os verdadeiros fatos. Ele vai fazer depois uma ampliação maior aqui sobre autoconhecimento, mas de qualquer forma, só isso aqui já dá a ideia clara daquilo que ele entende sobre o autoconhecimento. No parágrafo anterior, ele vai dizer o seguinte: normalmente confundimos autoconhecimento com o conhecimento da personalidade consciente do eu. E isso é bem comum quando a gente pensa nesses processos que se vendem por aí, de autoconhecimento, em 10 sessões disso, 10 sessões daquilo, mercantilizando o autoconhecimento de uma maneira tal, como se ele fosse facilmente alcançável. Mas e se a gente avança aqui na leitura do livro, olha o que ele vai falar sobre a dimensão da sociedade quando a gente pensa nesse contexto político que a gente vive aqui no Brasil, no mundo, guerras acontecendo, e não só guerras do ponto de vista literal, mas guerras ideológicas, manifestações a favor disso ou daquilo outro, com uma intensidade emocional. Olha o que ele vai dizer aqui no parágrafo 577. Para a sociedade, nada é mais alienante e devastador do que esse comodismo e essa irresponsabilidade moral. E, por outro lado, nada é mais provocante para a compreensão e a aproximação do que o abandono das projeções. Então, aqui, será que a minha escolha de um presidente da República, de um deputado, de um representante qual seja, será que parte do nada? É claro que tem conteúdo projetivo psíquico. Quando eu defendo alguma coisa, quando eu fico iludido no meio de diversas situações, de onde parte isso? Parte sempre de um referencial psíquico do sujeito que é projetado naquilo, que tira da sua própria sombra conteúdos que são projetados naqueles que um dia serão seus próprios representantes. E que talvez possa ser cancelado, possa ser de alguma forma negado por esse próprio indivíduo que lançou ele à luz. Então, enfim, algumas questões aqui que Jung apresenta aqui no 10/1, que é o presente e futuro. Mas quando a gente vai para o 10/2, que é o Aspectos do Drama Contemporâneo, esse livro é o essencial para todos aqueles que
investem alguma energia para falar que Jung era antissemita ou a favor das questões do nacionalsocialismo na Alemanha, o que não encontra qualquer tipo de eco na própria história da obra junguiana, né? Isso já foi comprovado por diversos historiadores, como a gente já sabe. Mas olha que interessante quando ele vai falar sobre a figura do Hitler, o que ele vai despertar nas pessoas. E a gente pode pensar, né, eu falei no parágrafo anterior do Presente e Futuro sobre a questão da projeção social e das escolhas que a gente faz. Olha o que ele vai dizer aqui sobre o Hitler. Todos esses sintomas, a completa cegueira acerca do próprio caráter, a admiração autoerótica de si mesmo, a depreciação e a atormentação dos demais, com que desprezo Hitler falava do seu povo, a projeção da própria sombra, a falsificação mentirosa da realidade, o querer impressionar e impor os blefes e imposturas reúnem-se naquele homem que foi dado clinicamente como histérico, mas que um destino curioso transformou durante 12 anos no expoente político, moral e religioso da Alemanha. Será isso um mero acaso? E aqui ele está fazendo uma leitura sociológica e psíquica do fenômeno. E aí ele continua no parágrafo 419. O diagnóstico mais preciso de Hitler seria o de uma pseudologia fantástica, ou seja, uma forma de histeria que se caracteriza pela capacidade especial de acreditar nas próprias mentiras. Será que vocês conhecem outro representante dessa mesma descrição que o Jung está dizendo aqui? Acho que a gente não precisa ir muito longe para pensar em pessoas que acreditam na própria mentira e que ocupam posições de poder por aí, dentro de empresas, dentro de instituições, dentro de uma república. Tais pessoas têm geralmente, durante algum tempo, um êxito avassalador, sendo por isso perigosas para a sociedade. Nada é mais convincente do que se acreditar que a própria mentira, ou a própria maldade, ou má intenção sejam boas. Em todo caso, é bem mais convincente do que um homem simplesmente bom e sua ação, ou de um homem mau e sua má ação. Ou seja, é bem mais convincente acreditar na sua própria mentira. Jung, em aspectos do drama contemporâneo, ele está fazendo uma leitura arquetípica da ascensão do nazismo na Alemanha. Eu acho que esse livro é essencial para todos aqueles que têm algum tipo de dúvida com relação ao Jung e suas posições sobre o nacionalsocialismo. Tá? Aqui. E por fim, no Civilização em Transição, mais um excerto que eu separei. Eu acho que todos esses excertos que eu separei aqui para vocês dialogam de alguma forma com essa questão das projeções psíquicas, né? Que a gente faz diante de um cenário social e contemporâneo, né? Então, e acho que o mais interessante, que eu não mencionei os anos que esses livros foram escritos. O Presente e Futuro foi na década de 50, Aspectos do Drama Contemporâneo entre 30 e 40, e o Civilização em Transição também vai ser na década de entre 40 e 50, que ele escreveu alguns textos. Então, assim, acho que é muito interessante como, apesar de escritos há alguns anos, eles continuam aqui entre nós. E aqui, por fim, essa questão da projeção, essa questão das escolhas de representantes políticos e afins, olha que leitura genial do Jung, no parágrafo 154, no 10/3. Muitos se chamam modernos, particularmente os pseudomodernos. Por isso encontramos o homem verdadeiramente moderno, muitas vezes, entre os que se dizem antiquados. Fazem isso, de um lado, para compensar de alguma forma, através de uma forte acentuação do passado. A culpa de haverem rompido com a tradição histórica e, de outro lado, para evitar o perigo de serem confundidos com os pseudomodernos. A todo bem corresponde um mal, e não pode entrar no mundo absolutamente nada de bem sem produzir diretamente o mal correspondente. Essa dolorosa realidade torna ilusório o sentimento intenso que acompanha a consciência do presente, ou seja, dissemos o ápice de toda a história humana passada, a conquista e o resultado de milhares e milhares de anos. Na melhor das hipóteses, isso é uma confissão de pobreza orgulhosa, pois somos também a destruição das esperanças e ilusões de milhares de anos. Olha que contraponto incrível. Quase 2000 anos de história cristã se passaram e, ao invés de parousia e do reino milenar, o que presenciamos é guerra mundial entre nações cristãs, com arame farpado e gases venenosos. Que derrocada no céu e na terra.
Então aqui ele está falando desse homem pseudo-moderno e ele vai falar exatamente desse homem que está preso na sua própria dimensão arcaica da psique e que não consegue transcender e fazer o movimento de ir para o mundo em termos de altruísmo, em termos de servir ao self, que seria a própria jornada da individuação. Bom, são apenas excertos que eu tirei desses livros. Acho que a leitura completa dá uma dimensão maior daquilo que Jung fala para nós, mas deixa muito clara a posição dele com relação do que é um desenvolvimento saudável da psique e do que é realmente a sua visão política e social na perspectiva psíquica e que nada tem a ver com fanatismos ou extremismos de qualquer natureza. Obrigado, um abraço, até mais.